Graça e paz a todos, sejam todos abençoados no nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre inversão de valores. Nós podemos perceber que nos tempos modernos, muitas são as pessoas que elas, talvez sem perceber, elas têm cometido esse equívoco, esse erro de inverter os valores. É aquilo que o profeta Daniel, ele já havia deixado escrito, que nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria, mas também o que era certo se tornaria errado e o que era errado se tornaria certo. Ou seja, inversão de valores. Eu tenho aqui diante de mim a palavra de Deus, aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Eu quero que você atente, preste muita atenção nas palavras do Senhor Jesus. Repito, Mateus capítulo 7, do versículo 13 em diante, disse Jesus assim, Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então você observa que Jesus aqui ele está falando sobre valores. Jesus aqui nos ensina sobre o valor da vida eterna. A vida eterna é a bênção maior que alguém pode conquistar. Porém, existem valores que eu tenho percebido que existem pessoas que têm desprezado. Exemplo, o valor da fé. Muitas são as pessoas hoje em dia que elas não têm cuidado da sua fé. E por isso, no decorrer da sua caminhada, muitos têm enfraquecido, muitos têm abandonado o verdadeiro caminho. Por quê? Porque não está guardando, não está valorizando. Essa é a verdade, a sua fé. Não está valorizando a sua fé em Deus. E por isso o inimigo, ele encontra ali uma brecha, um espaço vazio, e ele consegue investir contra essa pessoa, a fim de então a pessoa ela acabar negando a sua fé no Senhor Jesus. Eu quero que você preste atenção comigo em todo o tempo que nós vamos ficar aqui juntos, explanando acerca da palavra de Deus. Então o Senhor Jesus, ele diz, entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho e larga é a porta que conduz para a perdição, e muitos entram por ela. A porta larga, o caminho espaçoso, ele não requer nenhum esforço da parte da pessoa. Eu repito, a porta larga, o caminho espaçoso, não requer da pessoa renúncia. Porém, a porta estreita, ela requer, exige da pessoa que ela venha se esforçar, ela venha renunciar. Hoje em dia, muitas pessoas querem seguir Jesus do mesmo jeito que estão. Uma vez, há anos atrás, quando ainda eu pregava o Evangelho no estado de Santa Catarina, chegou uma senhora, estava eu e minha esposa após o culto da tarde, conversando no salão da igreja, e chegou uma senhora, e ela adentra lá o templo e pergunta, o senhor que é o pastor? Eu digo, sim. Podemos conversar? Eu, claro, vamos conversar. E aí começou a conversa e tal.
E aí eu fiz algumas perguntas para aquela senhora sobre a sua vida com Deus, sobre a sua conduta, sobre, enfim, a sua fé. Sabe o que essa senhora, ela respondeu para mim? Pastor, na igreja que eu frequento, lá o meu pastor, ele pregou assim, que Jesus disse, vinde a mim como estais. Então, Jesus sabia que eu estava neste erro, Jesus sabia que eu estava dominado por esta falha, por esse pecado, e ele me aceitou assim. Então, você observa que as pessoas pegam um texto sagrado e elas colocam aquele texto da sua maneira e não colocam o texto como realmente está escrito. O Senhor Jesus disse assim, vinde a mim, está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você observa a diferença da verdade que está na Bíblia Sagrada e o que uma pessoa filosofou, dizendo, Jesus disse, vinde a mim como estáis. Então presta atenção. Jesus ama o pecador, mas a Bíblia diz que ele odeia o pecado. Jesus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E o que faz a separação da pessoa e de Deus? É a vida entregue ao pecado. Então, a porta estreita exige uma renúncia. Que a pessoa venha renunciar àquela vida de pecado para ela entrar na vida. Ei, se você não renunciar à vida de pecado, você não vai entrar na vida eterna. Você pode morar dentro da igreja. Você pode ter um quartinho ali dentro do templo. Mas se você não renunciar por amor a Deus, à vida de pecado, se você não renunciar ao adultério, se você não renunciar à prostituição, se você não renunciar à fofoca, se você não renunciar à feitiçaria, à idolatria, se você não renunciar à vida de pecado, você não poderá entrar no reino de Deus. Esta é a verdade. Por isso Jesus disse que pela porta larga muitos conseguem entrar, por quê? Tá nem aí. Tá no adultério? Continua no adultério. Tá na prostituição? Continua. Tá na idolatria? Continua. Na feitiçaria? Continua. Tá aí com o coração cheio de ódio, de mágoa? Continue. Você é uma pessoa que gosta de fazer intriga, gosta de levantar falso testemunho dos outros? Continua assim. A porta larga. A porta estreita não. Essa porta tem um nome. Essa porta estreita é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele também disse que ele é a porta. Ele é a porta. E para passarmos por Jesus, exige, há um valor à vida eterna. E esse valor chama-se renúncia. Jesus, em outra ocasião, disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Renúncia. Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas que supostamente dizem que querem a vida eterna, mas estão abrindo mão dos valores da vida eterna, que é o valor da renúncia. E para que uma pessoa venha renunciar por amor a Jesus, essa pessoa tem que guardar a fé. Então presta atenção, eu vou repetir aqui o texto sagrado. Mateus 7, versículo 13 em diante. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Observa o que Jesus disse. Tome cuidado com os falsos profetas. Aqui o falso profeta é o falso cristão. Aqui não está falando apenas restritamente de pastor, bispo, padre, apóstolo, obreiro, diácono, presbítero. Não.
Aqui no sentido dos falsos profetas, é todo aquele que vem profetizando em nome do Senhor. Profetizar é falar, é entregar uma mensagem, um recado. Tome cuidado. Os falsos cristãos, os falsos, eles vão se apresentar a você de maneira enganosa ou enganadora. Vem falando mansamente, vem falando baixinho muitas vezes, vem querendo dar um sentido de tanta santidade e humildade. Você só vai conhecer essa pessoa é quando você começar a conviver com ela. Aí você vai ver, daqui a pouquinho, começa a fazer fofoca, começa a criar rebelião, começa a jogar um contra o outro. É o fruto do falso profeta, é o fruto do falso cristão. Então não se deixe enganar, não se deixe iludir pela aparência. Muitos falsos cristãos, eles têm uma aparência de humildade, de santidade, mas quando abre a boca, querido, os frutos ali demonstram que tem nada de Deus. Nada. Nada de Deus. Começa a fazer fofoca do outro, começa a fazer intriga, começa a levantar falso testemunho de outra pessoa. Você acha que isso é fruto de uma pessoa que ama a Deus, que é de Deus? Não é. Então tome cuidado. A gente vai conhecer realmente quem é e quem não é de Deus, não são pelos seus talentos, pelos seus dons. Você pode cantar muito bem, você pode pregar muito bem, você pode orar muito bem. Isso são talentos, são dons, mas isso não vai te salvar. Pelo contrário, eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada agora que os talentos, os dons não salvam ninguém. Ninguém será salvo pelos talentos, pelos dons, mas pelos frutos. Sabe por quê? Porque o fruto é aquilo que eu e você, nós produzimos para Deus. O dom é de Deus para o homem. O dom não te salva. O dom não te salva. O que vai mostrar aqueles que são salvos são os frutos. O fruto de arrependimento, o fruto da conversão, o fruto da nova vida, do novo nascimento. É isto que vai garantir a salvação de uma pessoa. Ainda aqui em Mateus 7, no versículo 16 em diante diz: pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Você já percebeu que tem pessoas que elas não conseguem se firmar em lugar nenhum? Você já percebeu isso? Você já percebeu que tem pessoas que ora está num lugar, ora está no outro, nunca se firma? Por quê, hein? Está aqui, ó, Jesus mesmo respondeu. A árvore que é má, ela vai produzir mau fruto e por isso ela não vai ficar num ambiente que é pregada a verdade, que é transmitida, é profetizado a verdade liberta. E a pessoa, quando ela não quer ser liberta, ela prefere o quê? Fugir. Ela prefere se ausentar. Por quê? Porque a verdade incomoda. A verdade constrange, a verdade dói. Jesus falou aqui na sua palavra. Vamos repetir aqui? Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Às vezes a gente, quando eu digo a gente, estou falando todos nós cristãos, temos o costume de dizer: o diabo tirou aquela pessoa da igreja. O diabo está impedindo a pessoa de estar na igreja servindo a Deus.
Às vezes sim é o diabo. Às vezes não é o diabo. Às vezes é Deus que cortou. É uma verdade que impacta, né? Dói, mas é verdade. Jesus falou que a árvore que não produz bom fruto vai ser cortada. E quem que vai cortar? Deus. Em João 15, Jesus disse que o Pai é o agricultor, ele é a videira, nós os ramos. O ramo que não der fruto, o Pai corta. Então tome cuidado. Ei, pastor. Ei, líder de um ministério. Tome cuidado com alguém que se aproxima do seu ministério. Começa falando tão mansamente, começa se vangloriando, porque eu canto, porque eu faço, porque eu isso, porque eu aquilo. Tome cuidado, pastor. Eu sei que muitas vezes a gente erra porque a gente quer crescer os departamentos na igreja, né? Departamento de louvor, departamento de casais, departamento de criança, departamento disso, daquilo outro. A gente quer desenvolver o ministério e muitas vezes a gente se ilude. Eu digo porque eu já me iludi. Não tenho vergonha que não de declarar. Eu já me iludi com pessoas que transmitiam no começo, poxa, uma humildade, uma santidade. É passar ali 2, 3 meses, começa a mostrar as garras. Os maus frutos começam a aparecer. E aí a pessoa começa ouvindo a verdade e não quer se arrepender dos seus pecados, seus erros, não quer se converter. A pessoa se revolta e sai fora. É o quê? É Deus cortando o mal pela raiz, antes que aquela raiz se fortaleça e destrua tudo. Então, querido, hoje em dia, eu repito, muitos estão invertendo os valores, estão dando mais valor a talentos, a dons do que a frutos. Não, os frutos são mais importantes que os talentos, que os dons. É pelo fruto que a gente conhece a árvore, o que eu produzo, ou seja, o meu caráter, meu testemunho de novo nascimento. Se a pessoa produz fruto da velha criatura, ela está dizendo, eu não nasci de novo. E se não nasceu de novo, não vai entrar no reino dos céus. Jesus disse isto para Nicodemos, importa-vos de eu te dizer, se tu não nascer de novo, tu não vai entrar no reino de Deus. Se tu não nascer da água e do Espírito, tu não entrará no reino de Deus. Quantos são aqueles que Satanás tem implantado? São os joios. O joio. Exatamente para o joio o quê? Destruir o verdadeiro trigo. Você que é uma pessoa sincera, você que ama a Deus, você que é da fé, que você quer a tua salvação da tua casa, tome cuidado com aqueles que se aproximam de você e que você até se envergonha quando eles chegam perto de você, mostram uma humildade além do normal, uma santidade além do normal. Tome cuidado com pessoas assim. Tome cuidado. Uma grande parte deles são enganadores. Não estou aqui generalizando, mas eu sei do que eu estou falando. Muitos deles são enganadores, espíritos enganadores. Tome cuidado para que esse joio não mate a tua fé. No versículo 21, Jesus diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é dizer eu amo a Deus, não é dizer eu sou de Deus, é fazer a vontade. Olha o fruto. Quem é de Deus faz a vontade de Deus. Quem não é, não faz. E qual é a vontade de Deus? Que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, venhamos nos converter ao Evangelho, nos converter a Cristo Jesus, porque o Evangelho mostra que só há uma porta que conduz à vida eterna, só há um caminho, só existe um mediador da nova aliança entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o Evangelho. Quando a pessoa se converte ao Evangelho, se converte a Cristo. Se converte. Então, querido, atente para essa verdade. Não é falar. Muitos falam muito bem, cantam muito bem, mas o fruto mostra que não nasceu de novo. Inversão de valor.
se apega mais a fazer do que a ser. Antes de você fazer, você tem que ser. Aquele que é, ele vai permanecer na presença de Deus. Aquele que não é, vai ficar pouco tempo. Vai ficar assim, que nem pipoca, pulando de um galho para o outro. Até que vai chegar um dia, vai pegar um galho podre e vai se estribuchar no chão. E aí não vai ter mais volta. Toma cuidado. Tome cuidado com isso. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Olha só, nós fizemos. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que palavra dura que Jesus deu aos seus discípulos. Naquele dia, Jesus vai dizer para muitos, exatamente esse que falaram: nós expulsamos demônios, curamos os doentes, profetizamos em Teu nome. E como é que o Senhor diz que não nos conhece? Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Sabe o que é o pecado da iniquidade? O desrespeito. Quem é que desrespeita? Aquele que conhece. Existe ainda no mundo pessoas que não conhecem a verdade, estão vivendo no erro da ignorância, porque não conhecem. Porém, existe aqueles que conhecem a verdade, a vontade de Deus, porém prefere viver no erro, na mentira, no engano. Este é o pecado da iniquidade. Você tem conhecimento da verdade, mas você rejeita a verdade por amar a mentira, por amar o erro. Então, todo aquele que conhece a vontade de Deus e não faz, está cometendo o pecado de iniquidade. E embora você pode fazer muito pelo reino, se você não se arrepender e não abandonar isso, naquele dia, Jesus vai dizer para você: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Você está entendendo por que o título dessa mensagem hoje é inversão de valores? Muitas pessoas não valorizam os frutos, valorizam os talentos, os dons. Antes de você fazer, você tem que ser. Guarda isso. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então você observa o que Jesus falou. Todo que ouve e pratica. Você vai edificar, levantar, construir a tua vida com fundamento, na rocha. Vai surgir as tempestades e os ventos, mas não vai destruir você. Mas tudo aquilo que a pessoa constrói na desobediência à palavra de Deus, ou seja, no erro chamado iniquidade, quando esta pessoa sofrer o impacto dos ventos fortes, das chuvas fortes, a queda vai ser grande, a ruína vai ser grande. Então, meus queridos, não inverta os valores. Para Deus vale mais ser do que fazer. Obviamente, quem é, ele faz, ele produz. Ele não é um ramo estéril, é um ramo frutífero. Mas entenda, o que vale mais para Deus é ser do que fazer. Seja um filho obediente, seja um verdadeiro cristão. Aí sim, você vai produzir muitos frutos que vai glorificar a Deus. Outra inversão de valores que a gente vê hoje em dia
É as pessoas abandonando o convívio no templo para ficar só em casa. Ou então, entre aspas, procurando supostos profetas, profetisas. Não, eu tenho uma profetisa, um profeta na minha vida, que ele vem na minha casa, eu vou na casa dele e profetiza só para mim. Para com isso. Para com isso. A Bíblia Sagrada fala, não deixemos de congregar. Não deixemos. Deixa eu procurar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz, está lá em Hebreus 10, 25. Diz assim, ó, não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Olha outra inversão de valor. A pessoa deixa do convívio da igreja, do templo, para ficar em casa. Por quê? A maioria desses não querem ser confrontado com a verdade. Porque a verdade, eu repito, ela vai doer, ela vai causar constrangimento para que haja arrependimento. Então muitos preferem ficar em casa. Para com isso, você que faz isso. Você tem que estar no templo, na igreja. Aqui dentro da igreja física do templo, a gente edifica a nossa fé para nosso dia a dia, a gente manifestar ela. Se você não edifica a tua fé com a verdade, como que você vai viver a fé? Como? Então você observa como o diabo tem enganado pessoas. Ah, tu não precisa de ir na igreja porque tu é a igreja. Nós somos um membro do corpo de Cristo. O membro do corpo, ou seja, ele é interdependente do outro. Se eu cortar esse dedo aqui, ó, eu tirar ele fora da minha mão, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer e vai apodrecer. Assim também somos nós. Se nós abandonarmos o convívio da fé, o ambiente que nos produz fé, o ambiente que nos produz santificação, o ambiente que vai nos avivar, se nós abandonar, vai chegar uma hora que, espiritualmente falando, a gente vai morrer. A gente vai perecer. Então, querido, não seja assim. Se você estava vivendo exatamente isto, essa inversão de valores, Deus está te chamando ao arrependimento. Arrepende-te e converte-te desse mau caminho. Se converter é mudança de sentido. Se você estava longe da comunhão, retorne. Ah, mas toda vez que eu vou na igreja, a palavra vem com uma força contra mim. É porque você está precisando mudar seu caminho. Se a palavra de Deus está te confrontando, você está se sentindo ali, né? Poxa, estou sentindo dor com aquela verdade. É porque você está precisando. E a palavra de Deus é um remédio, é um bálsamo para te curar. Mas se você rejeitar o bálsamo, se você rejeitar o remédio, você vai permanecer doente até morrer. Então, meus irmãos, se você está afastado da comunhão com Deus, volte enquanto é tempo. O dia está se aproximando. Que dia? O dia de Jesus arrebatar a sua igreja. É só você ver os sinais que estão acontecendo pelo mundo afora. Volte enquanto é tempo. Entre pela porta estreita. A porta estreita é que vai te conduzir à vida eterna. A porta larga vai te conduzir à perdição eterna. Eu tenho certeza que você entendeu o recado de Deus hoje. Eu quero orar junto com você e por você agora. Prepare aí um copo com água para nós orarmos juntos. Vou dar um tempinho para você lá preparar. O meu já está aqui preparado. Não deixemos de congregar. Falando nisso, domingo agora, às 9 horas da manhã, a reunião das primícias. Vem estar conosco. Você que é morador aqui de Castro e das cidades que compõem a região dos Campos Gerais, vem estar conosco. Aqui na Igreja Nova Esperança em Castro, na Rua Doroteia Widman, 350.
na Morada do Sol 3. 9 horas da manhã neste domingo. Se você não pode estar 9 da manhã, esteja às 19. Mas aqueles que podem se esforçar e estar na reunião das primícias, esteja às 9 horas da manhã. Vamos edificar nossa fé. Vamos estreitar nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. Vamos buscar força que vem do alto para nós combatermos o bom combate e ficar firme na palavra até o dia em que o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos. Nosso Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade de estar aqui profetizando a tua palavra. Aonde quer que venha chegar esta mensagem, Senhor, que o teu Espírito venha testificar aos corações. Que o teu Espírito venha, meu Pai, fortalecer os que estão fracos, libertar aqueles que estão cativos, levantar os caídos, salvar os perdidos. Venha, Senhor, libertar essa pessoa deste caminho do erro, do engano, chamado inversão de valores. Que nós venhamos praticar os valores que a tua palavra nos ensina. Que nós venhamos viver de acordo com a tua vontade. Eu quero colocar a vida dessa pessoa diante do Senhor, meu Pai. E eu tenho certeza que o Senhor vai completar a tua obra que o Senhor iniciou na vida de todos nós. Consagra também esta água, a fim de todos ao beber ser ali tocado pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Beba da água consagrada. Glórias a Deus. Está dado o recado de Deus. Esse é o recado que Deus mandou entregar à sua igreja espalhada por esse mundo afora. Então, domingo agora, eu, minha esposa, aguardamos por você e sua família aqui na Igreja Nova Esperança. Rua Doroteia Widman, 350, no bairro Morada do Sol 3. Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem para chegar a outras famílias, a outras pessoas, para elas também serem abençoadas. Até lá.